O que é soberania, irmãos? Todos podem participar, tá, irmãos? Aquele que está acima de todas as coisas. Soberania. Não há ninguém como o nosso Deus. E o que é imutabilidade? Quem sabe me dizer o que significa isso? Porque existe um tema, mas nós temos que entender o que é isso. É aquilo que não muda. É aquilo que não tem sombra de variação. Por isso que Tiago, no capítulo 1 e no versículo 17, vai dizer que ele não tem sombra de variação. Ou seja, o ser humano, ele muda, mas Deus, ele permanece o mesmo. O ser humano, ele tem uma tendência de mudanças. Está no DNA do ser humano, mas Deus não. O ser humano pode mudar as suas ideias da noite para o dia, a sua visão, o seu pensamento, as suas atitudes, o seu caráter, mas Deus não. Deus, ele é imutável. Ele não tem mudança, ele permanece fiel. É por isso que a Bíblia diz que ainda que nós fomos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Deus, ele não pode negar a si mesmo, e nem tampouco os seus atributos. E o que é eternidade? Quem sabe me dizer o que é eternidade? É aquilo que não tem e nem eternidade. Porque eternidade não tem contabilidade. É eterno. Diga amém por isso. Meus irmãos, eu quero recitar com os irmãos Tiago capítulo 1 versículo 17, porque nos traz uma observância muito interessante. Toda boa dádiva, o que é dádiva? O que é dádiva, irmãos? Dádiva, como merecimento, favor. Isso, está dentro também, muito bem. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós estamos lendo Tiago capítulo 1 versículo 17. Então grave na sua mente, Deus, ele é, diga comigo, soberano. Diga, ele é imutabilidade e eterno. Você sabia que o ser humano, porque é bom a gente observar esse ponto aqui, porque às vezes as pessoas se confundem, porque o versículo de número, se não me foge a memória, deixa eu ver aqui, é o versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 6, diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Diga amém. Lembrando que, para quem não estuda, para quem não se aprofunda nas Sagradas Escrituras e não observa, porque a Bíblia, ela não está em ordem cronológica, tá certo? Já falei aqui algumas vezes que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, tá certo? Mas Jó não está na nossa Bíblia como o primeiro, não tinha sentido colocar. Então a Bíblia não está em ordem cronológica, porque o livro de Gênesis é o livro que mais detalha com clareza a respeito da criação de todas as coisas. Então não poderia estar no meio da Bíblia e nem tampouco no final da Bíblia. Então Jó, ele é o livro mais antigo. Mas é preciso nós entendermos que o versículo 16 de 1 Timóteo capítulo 6 fala sobre que só em Deus há o que? A imortalidade. Por quê? Porque Deus, ele não morre. E o ser humano também, ele tinha essa imortalidade na vida dele. Só que depois Timóteo vai escrever a respeito disso, porque o homem perdeu. E quando foi que o homem perdeu a imortalidade? Quando pecou. Porque Deus não criou o homem para morrer. O homem não ia morrer. A morte, ela veio por intermédio da desobediência de Adão e de Eva. Por isso que o homem passou agora a ser um ser mortal. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito é a vida. Deus não criou
ser humano para morrer. Mas o pecado foi que trouxe a morte para o homem. O pecado gerou essa divisória para a vida do ser humano. Diga amém por isso. Estamos falando, meus queridos, de uma morte sem propósito, tá? Não estamos se referindo à morte de Cristo, para você não confundir os miolos aí. A nossa introdução diz o quê? A soberania de Deus é superior a todos e a tudo. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. E a eternidade de Deus é algo que não se conta tempo para trás e nem para frente. Não tem. Nós já lemos em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo. Aonde? Embaixo. Por que não em cima? Porque em cima é eternidade. Então, o tempo ele só se desenvolve aqui embaixo. Exemplo, um tempo desse eu era um menininho. Agora já estou um rapazinho. Porque o tempo passa. Tempo desse aí eu tinha cabelo, hoje não tem mais. Então, o tempo gera isso, porque nós estamos dentro de um tempo. É por isso que 1000 anos para Deus é como fosse um e um dia para Deus como fosse. Não há tempo para Deus. Ele é Deus. Interessante que aqui nessa terra, essa matéria, Jackson, ela envelhece. A gente não vamos ter esse rosto bonitinho para sempre. Vai vir ruga, meu filho. Os negócios caem, se desmantela. Vem bucho. Irmão. É o tempo traz isso pra gente. Por isso que quando a gente só foca na beleza da pessoa, a gente é decepcionado no futuro. Mas quando a gente simplesmente deixa ser levado pelo amor verdadeiramente, né? Principalmente eu me trato agora a respeito de relacionamento, quando nós olhamos pelo amor mesmo, independente depois que a mulher perder aquela beleza, que ela vai ficar bonita para esta vida, não. Não, irmão. O rapaz não vai ficar bonitão para esta vida, não. Vai ficar um desmantelo, sim. Tem tempo, o tempo chega. Querendo ou não, e quando eu falo de desmantelo, não é descuido, não. Mas se eu me cuidar, vai ficar velho do meu jeito. Não tem como. Açúcar vem, elegância, vem. E quando você realmente tem um relacionamento por amor, você não vai olhar para isso. Agora, quando o ser humano casa, olhando simplesmente para o corpinho de violão da mulher, almejando já tocar as cordas, e esquece-se que um dia as cordas folgam, e não vai sair aquele mesmo sonzinho do início. Ou às vezes olha, né, o cara bonitão todo, rapaz, que homem bonito, não vai, o negócio vai desandar, desanda. Então a gente tem que entender isso, irmão, que nós estamos dentro de um tempo. Há tempo para tudo, irmão. Há tempo para tudo. E até o tempo, quando Salomão escreveu a respeito do tempo de nascer e o tempo de morrer, por que ele escreveu o tempo de morrer? Porque o homem trouxe isso para si pela sua escolha, a morte. O homem que escolheu morrer pela sua desobediência. Mas Deus não criou o homem para morrer. Deus fez tudo perfeito, irmão. Está aí dominar a terra por si ela. É isso. Deus não estabeleceu isso, mas isso foi estabelecido depois pela desobediência do ser humano. Diga amém por isso. Tópico 1, por favor. Quem for ler tem que ler alto. Vamos lá? A soberania de Deus. Sim. A autoridade suprema, autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. É a capacidade de impor a vontade própria, em última instância para a realização do direito justo. Qualidade máxima de poder, é uma integral e universal. Ou seja, irmão, a gente sabe, existem regras, né? Tanto no sentido secular, como no sentido ministerial. Por exemplo, qual é a maior autoridade do nosso Brasil? Qual é a maior autoridade do nosso Brasil? Presidente. Aí vai vindo ministro, aí vem deputados, aí vem governadores, aí vem prefeitos, aí vem vereadores, e assim vai. São autoridades. Então existe o que? Uma escala de autoridade. Só que Deus, ele está acima de todas. Todas as autoridades, elas são estabelecidas por quem?
Deus. Esqueci de comprar o álcool, irmão. Lembrei agora. Eu vi isso aí. Amanhã eu compro. Então entenda, é isso que nós precisamos entender. Toda autoridade é constituída por quem? Por Deus. Então cuidado, irmão. Mesmo que nós temos a democracia, o voto livre de escolha, mas só chega no poder quem Deus quer. Então quando nós criticamos uma autoridade, nós estamos indo desencontro à Bíblia. É sério isso, né, irmão? Ainda não vigia nisso aí. Fica falando, não, calma. Nós fizemos a nossa parte do voto democrático. A gente vai lá e vota. Mas não pense que só teu voto vai deixar uma pessoa a candidata ou eleita, nada não. Você fez sua parte de democracia. Aí é uma quantidade enorme de voto para eleger alguém, seja qual for o patamar. Então, seja quem chega, você tem que entender. Chegou porque Deus permitiu chegar. Quem constituiu foi Deus. É bíblico. E se você não concordar com isso, você vai estar descontando da Bíblia. Então quando você fica mal dizendo, não, calma gente, você não ir de acordo a uma administração é natural. Você tem seu ato livre de gostar ou não gostar. Agora, degrenir, maldizer, lançar a palavra de maldição, entre outras coisas, você está indo de desacordo da palavra de Deus, porque nenhum homem está no poder se Deus não colocou. Quem não lembra de, que é uma prova, irmão, mais cabível, bem clara, quem não lembra de Tranqueiro Neves? Eu sei que a gente são mais jovens, mas os mais antigos lembram. Lembra de Tranqueiro Neves? É. Ganhou ou não? Ganhou. Só que era para ele ter ficado calado. Mas ele disse assim: nem Deus impede de eu me sentar na cadeira. Antes dele sentar, morreu. Porque, irmão, o homem tem a sua parte democrática, certo? Mas quem faz o homem sentar na cadeira é Deus. Diga glória a Deus por isso, irmão. Então existe essa classe. Agora vamos para o sentido ministerial. Sentido ministerial. Quem está no patamar maior do ministério? Pastor presidente. Em seguida vem vice-presidente. Em terceiro vem pastores de campo. Aí depois vai descendo evangelista, presbítero, diácono, auxiliares, cooperador, obreiros. Então existe uma regra, uma escala. Então, tanto no secular e fora, como também no sentido ministerial, existe uma regra que deve ser honrada e respeitada. Eu não posso passar por cima da ordem do meu pastor presidente. O que ele disser é chave. Um presbítero não pode passar por cima da voz do pastor. Um diácono, um auxiliar, um obreiro, um cooperador, não pode passar. É regras. O camarada, ele é um presbítero na igreja. Olha o patamar, presbítero. Aí vai um auxiliar de trabalho ou um diácono querer passar por cima de uma fala, de uma observação, de uma exigência de um presbítero. Ele está indo totalmente contrário à palavra. Existem regras a serem cumpridas, irmão. E se não houver isso aí que se chama no meu evangelho de hierarquia, se não houver isso, vira bagunça. Você já imaginou eu, pastor local, aí meu pastor fala, olha, é o seguinte, tem que ser assim. Não, pastor, aqui sou eu. Já imaginou? Eu estou indo desacordo à Bíblia Sagrada. Ou seja, aquilo que eu poderia evoluir, cessou ali. Para ali. E se brigar, posso até perder. Porque se eu não seguir a norma do ministério aqui, eu não seguir a norma do ministério, eu perco até a função que eu estou. Porque o pastor tem autoridade, o pastor presidente tem autoridade de dizer assim para mim: evangelista Jailson, a partir de hoje o senhor não é mais evangelista lá da igreja em Batateira nem de Belém.
vou colocar outro evangelista lá, vou colocar outro pastor lá. Eu não vou perder o título. Eu vou ficar um evangelista? Sim. Sentado simplesmente no púlpito da igreja. Mas sem compromisso. Sem autoridade nenhuma. Simplesmente ali, servindo agora aquele que estiver no poder. Quer um exemplo? Exemplo, eu sou pastor local, ok? De repente, aí Deus pega e levanta um presbítero. Ou suponhamos o pastor presidente enviasse um presbítero para aqui para assumir. Qual era a minha posição aqui? Sentado, ajudando o presbítero da igreja. Porque mesmo ele tendo um cargo menor que o meu, mas a partir do momento que ele assume como dirigente daquela congregação, daquele campo, eu como evangelista ou como pastor de igreja, eu tenho que auxiliar ele. Agora ele por hierarquia e obediência ao ministério, quando terminasse o culto, ele passaria o microfone para mim impetrar a bênção. Porque ele como presbítero não podia. Então existem essas regras que nós precisamos conhecer. Então, lembre-se, dentro de todos os poderes que existem, Deus está acima de todos. Diga glória a Deus por isso. Continue lendo, por favor. Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Mesmo havendo hierarquia, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções nunca mudaram e jamais mudarão o reino de Deus. Entendeu? Independente de qualquer regra, hierarquia, de ministério, seja no sentido aí fora, eu não sei poder, como é que fala esse poder aí fora? Como é? Executivo. Poder executivo ou exatamente também, ou ministerial. Lembre-se que acima de qualquer está Deus. Está o poder de Deus. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Continua lendo, por favor. Ele é soberano e que sempre foi e será o nosso Deus, o Criador do mundo e de tudo que nele há. Está em Salmos 103:19. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. Romanos 11:36. Tudo o que acontece no universo se deriva da vontade e supremacia do Deus Todo-Poderoso. Peraí, tudo que acontece aonde, irmã Flávia? No universo. É o quê? Se deriva a vontade e supremacia. Não tem para onde correr dessa realidade. Deus não perde o controle, irmão. Ou você está pensando que Deus perdeu o controle da humanidade? Não perdeu, irmã Cine. Deus tem o controle de tudo na mão dele. É porque o ser humano é difícil entender que tudo que acontece tem uma permissividade de Deus. Entenda, irmão. Entre aspas. Porque tem coisas que somos nós que procuramos e escolhemos para nós. Mas alguns tipos de acontecimentos, tragédias, aí, meu Deus, por que aconteceu isso? Irmão, Deus poderia ter intervido, sim ou não? Mas se aconteceu, nunca questione a soberania de Deus. É um atributo de Deus, irmão. Por isso tem muitas pessoas que, por não conhecer os atributos de Deus, acaba até muitas das vezes esfriando da fé. Dizendo, como é que Deus permite um negócio desse? Como é que Deus permite acontecer isso, irmão? Deus é Deus. Olha eu aqui. Deus o livre, Deus permite, um exemplo, um acidente comigo aí, eu fico aí, por exemplo, uma farinha no meio da picha. Os irmãos vão, meu Deus, como é que Deus permite um negócio desse com o pastor da igreja? Vocês iam ficar fazendo isso? Não, irmão. A nossa vida está o que? Nas mãos de Deus. Ele faz como quer. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente ao ímpio e ao justo. Da mesma forma que o justo parte, ou seja, que o ímpio parte, o justo também parte. Então nós temos que entender isso.
E o ser humano às vezes não entende isso. Eu já vi pessoas se desviarem da igreja, irmã Ciene. Porque dizer, como é que Deus permite um homem de Deus, uma mulher de Deus daquela morrer daquele jeito e acabar se desviar da igreja, pipinado de tiro, de bala, em acidente que não dá nem para reconhecer nada, tudo estourado na estrada. Como é que Deus permite isso? É coisas que ficam na mente dos seres humanos, eles não entendem, mas nós que somos cristãos, nós temos que entender à luz da Bíblia isso. Que tudo sucede igualmente, Deus ele é soberano, Ele tem o controle de tudo na mão dele. Porque o problema não é isso aqui não, irmão. Isso aqui não. Poxa, não, irmão. A preocupação de Deus é que a tua alma e teu espírito vá para a presença dele. Porque mesmo nós morrendo aqui, irmão, perdendo a vida, esse corpo depois de 4 dias já está totalmente estourado. A terra vai comendo, vai desfazer tudo, carne, osso e tudo. E no arrebatamento da igreja, a terra vai ter que dar conta novamente do corpo. Então Deus não se preocupa da forma que você vai para lá. Ele quer saber a tua alma, o teu espírito, que não vá para o inferno, um lugar de tormenta. É isso que ele não quer. Diga amém, irmão. Amém. Sim. Continue lendo, por favor, irmão Flávio. As Sagradas Escrituras não escondem a soberania absoluta de Deus, mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115, 3. Então, Deus faz tudo o que lhe apraz. Mesmo que aquilo não é favorável para você. Mas se Deus quer, Ele faz. Mesmo que nós não entendemos, irmã, mas se Ele quer, Ele faz. Então nós temos que entender isso. Deus, irmão, Ele faz o que Ele quer, irmão. Você querendo ou não, você entendendo ou não, você compreendendo ou não, Ele está lá se preocupando com isso. Ele faz o que Ele quer. Ou será que Deus está preocupado que você entenda tudo? Não, Ele quer que você reconheça que Ele é Deus e tem o controle nas mãos dEle. Porque seria muito bom se nós controlássemos Deus, né? Alguém mais vai controlasse Deus? Sabe por quê, irmão? Deus é muito sábio. Deus não dá essa autoridade do homem dizer assim, eita, o que eu quiser Deus faz. Uau! Não. Porque Deus sabe o coração do homem muda 24 horas por dia. Ou você nunca passou por seres humanos que fazem coisas que você fala, misericórdia, se eu fosse Deus por 1 minuto, tu ia ver ele filho de porta. Tu não estás nem vivo mais. Porque Deus sabe, porque o coração do homem é diferente do de Deus, irmão. O homem, ele é um ser emocional. O ser humano, ele é um momento. O ser humano é hoje, é agora. O ser humano é difícil de lidar, irmão. Pensam ser difícil de lidar é o ser humano. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fora os que vão assistir ainda pelo YouTube, né? Isso não é live. Eu estou falando aqui, mas são várias mentes, cada um está trazendo para si o que? Um conhecimento, às vezes de formas diferentes, entendendo diferente. Muitos às vezes entendem, outros não entendem. Então não é fácil lidar com seres humanos, irmão. Seres humanos é difícil. Cada ser humano é um mundo. Que às vezes até as pessoas estão assim, é verdade. Mas lá dentro, oxe, para que isso? Não, esquece não. Ser humano é terrível. Mas continue lendo, por favor, irmã Flávia. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Significa que Deus controla todas as coisas. Peraí, Deus tem o controle de Todas as coisas. Já imaginou, você acredita, se Deus pegasse assim e dissesse assim, por um dia, eu vou colocar o controle na mão vamos supor, do auxiliar Gremias. Eu vou colocar o controle nas mãos do obreiro Jato, está aqui, nas suas mãos. O que você quiser, você faz. E se naquele dia ali,
alguém fizesse uma coisa muito triste, prestava não. Na mesma hora, você olhava assim, só com o teu olhar, some daí. Acabava, varão. Porque o ser humano, é a natureza do homem. Na mesma hora o ser humano dizia, vai acabar essa zona todinha. Agora, essa bagunça aí acabou. Só com um soco. Imaginou? Deus não, Deus veio, o ser humano na maior desgraceira lá fora. E Deus olha assim, e fala, eu ainda acredito. Olha, irmão, só Deus, irmão. Eu ainda acredito. A gente, com os olhares humanos, com a nossa mente limitada, irmã Cília, nós olhamos para o ser humano lá fora, vixe, tem jeito não, quer nada com Jesus, não tem jeito mais não. E Deus lá de cima olhando assim, eu acredito. Eu acredito. Irmão, Deus não é o homem para desistir. O homem desiste fácil. Deus não desiste nunca. Continue lendo, por favor, irmã Flávia. Tudo está na palma das suas mãos. Ele não é parte da sua criação, nem a sua criação parte dele. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus está presente e ativo em tudo que foi criado. A soberania de Deus transcende o nosso conhecimento, pois é sobrenatural. Deus tem o controle sobre as suas criaturas, sobre todas as potestades. O que são potestades? E aí? Cadê o povo que lê Bíblia, irmão? São espíritos. Espírito, irmão. Demônios, diabo. Deus tem o poder sobre todos eles. Amém? Vamos lá? Mesmo as espirituais, que têm o poder sobre todas as coisas, governa tudo e não se submete a ninguém e nem pode ser comparado a ninguém. Deus, ele é incomparável. A gente pode comparar um homem para com o outro. Um ser humano, um ser criado com o outro. Rapaz, fulano tem um semblante parecido. Rapaz, fulano tem um coração idêntico ao de fulano. A atitude, a forma de ser. Aí não tem essa facilidade de comparar. Mas quem compara a Deus, irmã Cília? Não tem. Deus, irmã Ana, Deus nosso irmão, ele é incomparável. Continue lendo bem alto, irmã Flávia. Ponto 3, tópico 1. A soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. A vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio e liberdade de escolha que Ele mesmo deu ao homem. Percebeu? Mesmo Deus, Ele sendo soberano, e todo o poder está tudo no seu controle, tudo nas suas mãos. Mesmo Ele sendo soberano, mas Ele não interfere nas tuas escolhas. Já imaginou que privilégio Deus deu ao homem? Porque Deus não quer que o homem o sirva por obrigação. Não. Porque se fosse por obrigação, não existia um ímpio. Deus dizia, tu foi criado para me adorar, indivíduo. Acabou tua farra. Não, Deus não. Deus deixa o homem livre de escolha, para escolher se quer servir ou se não quer. Se quer ir para o céu ou se não quer. Se segue o caminho largo ou o caminho estreito. A decisão é do homem. É ele que escolhe. Filho. Não é Deus que escolhe para você. Querer, meu Deus. Deus que sabe. Deus me coloca onde Ele quiser. Está enganado. Não. Você que escolhe para onde você vai. Da mesma forma que você escolhe a roupa que você veste, da mesma forma que você escolhe a esposa que você quer ter e o esposo que você quer ter para você, da mesma forma você escolhe a tua eternidade. Se diante de Deus ou no inferno. Que na realidade não será no inferno, será no Guiena, porque o inferno vai ser lançado dentro do Guiena. Então nós escolhemos. Aí tem gente, que fala, não, mas quando eu morrer Deus coloque. Não, o desejo de Deus é que todos se
salve, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todo mundo se salve, mas a escolha é sua. Seria muito bom, né? O camarada anda de todo jeito, vive de todo jeito, faz o que quer, pinta e borda, aí morre. Aí o camarada diz assim, falta de conhecimento, é terrível, irmão. Deus coloque em um bom lugar. Uau! Fosse assim, era tão bom, né? Quem escolhe o lugar que você vai, você convida. Não tem vela, não tem candeeiro, não tem não. Não tem oração com a alma de fulano, com o espírito de fulano, seja o que for. Não, filho, é convida. A decisão está aqui, ó, convida. Seria muito fácil, né? O cara bebe a vida toda, se prostitui, faz a desgraceira toda, aí morre. Aí vai, então vamos fazer uma celebração pela alma de fulano, porque é pra... era tão fácil, né, irmão? Se fosse assim, eu não me preocupava nunca de ser crente. Eu não me preocupava nunca de servir a Deus. Eu pintava e bordava, eu já deixava minha mãe nativa. Mãe, olha, quando eu for, prepare para a oração. Para que eu vá para... Era bonzinho, né? Mas não é assim não, meu filho. Ei, irmão Henrique, possa ser era fácil. Mas é a gente que escolhe e convida. A decisão é nossa. Para onde nós vamos? Vamos lá, continue lendo aí. É claro, dentro dos próprios limites humanos. Sim. Em algumas situações na vida, ele facultou e deixou o homem decidir o seu caminho na livre e espontânea vontade. Sim. Só que arcará com as consequências. É isso. Entendeu? O homem tem o que? O livre-arbítrio de escolha. Você que escolhe, se quer ser salvo ou se não quer. A sua escolha vai trazer para você o quê? A consequência. Se você tomou as escolhas certas, o resultado será positivo. Se você tomou escolhas erradas, arque com as consequências e não culpe Deus. Porque o ser humano é miserável. O ser humano tudo culpa Deus. Tem crente que se intriga de Deus, irmão. Mas não. Olha, está tudo errado. Tudo dando errado. Você se intriga de Deus. Porque se você não fala com ele, você está se intrigando dele. Mas não, Deus não sei o que. Não, irmão. Arque com as suas escolhas e decisões. Tem que escolher, não vai culpar Deus. É a Bíblia que diz: do que se queixará o homem? De quê? De que se queixará o homem? Se não dos seus próprios pecados. Porque o homem não tem do que se queixar, a não ser dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. Porque toda reação, ou seja, toda ação traz uma reação. Tudo que você vive é consequência do que você escolhe, daquilo que você administra, daquilo que você traça para a sua vida, seja o que vem de positivo ou o que vem de negativo. Até os negativos que vem, você pode parar e pensar: poxa, eu errei aqui, ó. Foi por conta disso aqui. Irmão, porque o homem não tem do que se queixar, senão dos seus próprios pecados. Continue lendo, por favor. Só que arcará com as consequências quando da escolha errada. E o preço a pagar será alto, porque ele é soberano e deixa o homem agir. Segure aí, irmão Flávio, que eu não posso perder esse pensamento que está aqui. Ei, isso é muito interessante para a gente entender. Às vezes o ser humano, ele desiste da fé. Às vezes o ser humano desiste de servir a Deus e ter uma intimidade com Deus e continuar servindo a Deus. Por quê? Porque ele esperava que Deus fizesse algo que ele queria. Ah, não, Deus não fez o que eu quero, então dá não. Esquece que o que Deus faz para nós ainda é melhor do que o que nós
imaginamos. Porque às vezes os pensamentos nossos são limitados para o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de bem e não de maus. Então, se aquilo que você busca, se aquilo que você batalha, se aquilo que você pensa para a sua vida não chegou e não está chegando, não murmure. Deus tem algo maior para você. E Deus não quer nada na sua vida que venha te atrapalhar. Continue lendo, por favor, irmão Flávio. Ele é soberano, deixa o homem agir e ponto final. Ninguém pode questionar. Isso é uma decisão de Deus. Ele quis que assim fosse. Podemos destacar, Sim. então, a vontade diretiva ou revelada de Deus e a vontade permissiva de Deus. Uma não anula a outra. Sim. Por causa da sua justiça. Pois é, Deus ele é justo. O homem é injusto, mas Deus não. Deus é justo. Eu posso cometer injustiças, mas Deus não. Porque Deus ele é perfeito. Todos nós seres humanos estamos aptos a falhar. Ninguém aqui é super-homem, irmão. Ninguém aqui é super crente. Não existe esse negócio. Todos nós somos seres humanos falhos, imperfeitos. Que a mentalidade, o erro de muitas pessoas, quando vem para a igreja, é dizer assim: não, na igreja, sabe, é lugar de pessoas simplesmente perfeitas. Olha o que fulano está fazendo. Meu Deus, Jesus tem misericórdia. Não. Na igreja é lugar de gente imperfeito, que está buscando a perfeição. Você não pode viver no erro, porque a nossa maratona é longa, de perfeições. Cada dia a gente vai buscando uma perfeição, buscando uma melhora. Mas nunca vamos nessa vida sermos perfeitos. Quando eu estava lá fora no mundo das drogas, certa vez aconteceu esse fato comigo, né? Eu olhei para o céu assim no meio da rua e falei assim: ah, Senhor, o Senhor parece que tem prazer de ver eu nesse estado. Mas foi assim, depois em seguida eu tomei um baque assim que me mudou pro resto da vida. Hoje eu não ouso mais pensar dessa forma e nem muito menos ouso falar, né? Porque eu aprendi que nem essa lição de hoje, ela veio só complementar o que eu já tenho aprendido, que as consequências das coisas que eu passei e que eu passo na minha vida é consequência das escolhas que eu tomo. É a realidade, meu Flávio. Então, o que acontece? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu tenho um tempo ainda. Eu vou abrir um parênteses para aplicar algo, irmã, assim, muito interessante. Teve um certo irmão, que isso é um testemunho que eu já ouvi de outro pastor. Eu não conheci esse irmão, eu não conheci essa história pessoalmente. Foi um testemunho que eu ouvi. É bom a gente diferenciar as coisas. Mas aí esse testemunho disse: pastor, eu venho aqui dizer para o senhor que eu não quero mais fazer parte dessa igreja. Pastor, por que, meu filho? O que está acontecendo? Não, pastor, é porque eu pensei uma coisa, é outra. Eu pensei que era diferente, é muito problema, é muita coisa. Pastor, meu filho, você vai sair da igreja por causa disso? Vou, pastor, porque eu pensei que na igreja aí era tudo perfeitinho, aquela coisa. Não, pastor, meu filho, você tem que entender, ninguém aqui é anjo. Ninguém aqui é anjo. São seres humanos que estão buscando a perfeição, buscando aí o céu, se preparando cada dia, melhorando cada dia. Pastor, mas não dá. Aí ele entrega a credencial ao pastor, amém. Vai para outra igreja. Chega lá, 2, 3 meses, lá dentro. Uau, coisa boa, pai, coisa tremenda, rapaz, agora sim. Depois de 3 meses, ué, pastor, oi, faz quantos meses que eu estou aí, pastor? 3 meses. Dava não, pastor. Por quê? Pensei que era uma coisa, era outra. Aí saiu. Vai para lá, vai para lá, vai para lá e vai para lá. Aí quando ele chegou num pastor meio ignorante, aí esse pastor, já vim de várias igrejas e eu não achei uma igreja perfeita ainda, pastor. Aí o pastor disse: meu filho,
Quer um conselho? Ele disse, quero. Fique em casa? Aí ele disse, mas pastor, por que eu fiquei em casa? Ele disse, meu filho, porque aonde o senhor vai, tem problema, a igreja não é perfeita, então o problema está contigo. Tu está levando problema para lá. Porque a igreja somos nós. Você não pode olhar para o seu irmão, você tem que olhar para você. Você tem que ser uma igreja perfeita, se é isso que você quer, que não vai conseguir aqui. Porque a perfeição você vai adquirir no arrebatamento da igreja. Ele disse, eita pastor, isso é duro assim, é? Ele disse, não meu filho, é porque esse negócio de vai para lá, vai para lá, vai para lá, tu vai parar no inferno. Então irmão, entenda, não é cara feia de ninguém, não é conversa de ninguém, não é porque fulano machucou ou feriu. Judas traiu Jesus, Pedro negou, Tomé desacreditou, e quando Judas foi beijar para dar um sinal para os soldados que era ele, foi beijar, Jesus ainda antes do beijo disse, amigo, aqui vieste. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Judas, Judas, é isso mesmo que tu quer, Judas? Para o traidor? Ou você está pensando, é isso, irmão? Igreja não é um lugar perfeito, é um lugar de quem está buscando a perfeição. Aqui não é um lugar perfeito, é um lugar de buscar a perfeição. Por que buscar? Porque aqui nós temos ensinamento, nós temos palavra, nós temos oração, nós temos comunhão com nossos irmãos, e assim a gente vai se aperfeiçoando, irmão. É desse jeito, amém? Continue lendo, por favor, irmã Flávia. Eu aprendi que Sim. Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Sim. Ele não pode ser nivelado a qualquer criação. Tópico 2, irmão Henrique, por favor. A imutabilidade de Deus. Qualidade, estado ou condição do que é imutável. Estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade. A imutabilidade de Deus é sua constância ou fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todo o sempre. Amém. Ponto 1 do tópico 2. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o que sempre foi e será, partindo do princípio que Jesus Cristo, Sim. Filho de Deus, tem essa prerrogativa como Deus. A lógica diz que o seu Pai também terá. Hebreus 13:8. Sim. Significa que Deus não muda jamais, tanto o seu ser quanto as suas perfeições. Não sofrem qualquer alteração. Ele não muda de forma alguma. Os seus propósitos e promessas são eternos. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Segura aí, irmão Henrique, que isso é o que já lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Não há sombra de variação. Deixa eu dizer uma verdade aqui, que talvez isso aqui vai ser muito forte. O que eu vou falar vai ser muito forte. Eu não sei de que forma os irmãos vão conseguir entender o que eu vou falar aqui agora, mas é muito forte, muito interessante, e que os irmãos estejam atentos para o que eu vou falar agora aqui. Tá certo? Querido, nunca coloquem expectativas em ninguém. Nunca coloque expectativa em ninguém. O erro do ser humano é colocar muitas expectativas em outro ser humano. E você vai ser decepcionado. Isso é sério, irmão Jesus. Quando você coloca muita expectativa em alguém, você acaba sendo decepcionado amanhã. Cuidado. Que possamos vivermos em comunhão, que possamos viver o amor verdadeiramente bíblico. Ó, compõe com suave é que os irmãos viviam, mas nunca, irmão Jackson, obreiro Jackson, nunca coloque muita expectativa em mim. Nunca faça isso, porque eu posso te decepcionar. A minha esposa, nunca coloque muita expectativa em mim, porque eu posso decepcionar ela.
Eu não coloco expectativa demais em nenhum dos meus irmãos, porque eu também posso ser decepcionado. Porque isso está no DNA do ser humano. Porque tem muitas pessoas frustradas hoje aí. Auxiliar Jeremias, às vezes. Porque tem muitas pessoas frustradas, porque botaram muitas expectativas no homem, no ser humano, confiaram demais, e é um erro. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. É diferente de você colocar expectativa. Porque quando você coloca expectativa, você está esperando algo em torno daquela pessoa. Você está esperando algo demais daquela pessoa. E você pode ser decepcionado. E eu conheço muitas pessoas que hoje estão desviadas da igreja, porque colocaram muitas expectativas nos homens. Outra coisa mais forte que eu vou falar aqui, que agora eu estou com a carne tremendo aqui, irmão, porque isso é muito sério. Outra coisa, confiança, cuidado. Cuidado em quem você confia, irmão. Porque aquele que você se abre hoje para ele, a tua intimidade, a tua vida, amanhã ele pode deixar de ser teu amigo e vai anunciar a tua vida mais do que a Globo Lixo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito sério. Continue lendo, por favor, irmão Henrique, por favor. Ele é fiel e leal às suas promessas, decretos e alianças. Efésios 1:11. Sim. As pessoas mudam, as igrejas mudam. Sim. O mundo muda. Os governantes mudam. As doutrinas dos homens Mudam. Mas Deus continua o mesmo. Eita, isso é muito forte, varão. Isso prova, irmão Ed, né? Irmão Ed, que tudo muda. Se só fosse uma mudança para melhor, era bom. Mas tem pessoas que começam muito bem, irmão. Porque o problema não é começar bem, é terminar bem. Porque tem muitas pessoas que começam bem demais, bem mesmo. Mas no meio do caminho, quando vai chegando no final, é que nem aquela maratona, né? Da São Silvestre, é isso que fala? É. Começa todo mundo. Copo de água. Eita, cadê ele? Tá aqui. Ó, cara, correria. Vai. Né? Percebeu? De repente, uns vai lá para frente, outro vai ficando mais para trás. Começou correndo mais. E aquele que começou lá atrás, bem devagarzinho. De repente, aqueles que começaram na maior potência para frente, vai ficando para trás e ele naquela passadinha mesmo, ó. Não precisa correr muito não. Ó, naquela passadinha. Chega no final e recebe a vitória. Na mesma coisa é a vida do cristão. Querido, eu não estou falando em questão de fazer a obra relaxadamente, não. Tem que fazer com vigor, tem que fazer com graça, tem que fazer com dedicação. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que pessoas começam muito bem. Bora, tamo junto, bora. Ô chefe, vamos? Ué, cadê fulano? Nunca nem vi, sumiu. Tem pessoas que começam muito, eu me lembro, ela sabe do que eu estou falando. Meu tempo de jovem mesmo, bastante jovem, tinha pessoas que eram do lado do pastor, e eu sempre fiquei do lado do meu pastor, sempre. Era chamado de baba-ovo, era chamado isso é para ser pastor. É porque ele quer ser pastor, misericórdia. Se eu tivesse escolha, eu nunca seria pastor, irmão. É porque é ruim, é honroso, é lindo, mas sofre demais. Aí, ó, isso aí é baba-ovo de pastor. Irmão, sofria. E aqueles caras lá do pastor, lá, isso aí, meu pastor, vamos aí. Depois, pastor,
O pastor começou a dar uns acolchão, pastor. Mudou, tá mudando. Era assim não, pastor, não era desse jeito não. Mudou demais, misericórdia. Era uma coisa do início, agora é outra. E começaram tudinho, ó. Saí de perto do pastor. Quem restou? Eu ali, ó. E o pastor olhava para mim, rapaz, você não faz nada que presta, rapaz. E eu sabia que estava fazendo tudo certinho. Eu, não, pastor, me ajude a melhorar, me ajude. Só que eu entendia que Deus estava me preparando para esse momento aqui agora. Deus estava me preparando para isso aqui. Para esse momento. Hoje eu sei o que é ser um pastor de igreja, irmão. E não é um pastor que se forma pastor como muitos fazem por aí. É pastor no sangue, irmão. Na convivência. Aprendendo, arrancando o toco. Aprendendo o que é pregar em chuva, o que é fazer obra em chuva, em lama. Sofrer, ser incompreendido. Ser pastor assim, ser pastor formado, irmão. Pastor formado ele só sabe ensinar. Ensinar, ele ensina bem. Agora, o pastor chamado, ele sabe ensinar e sabe acolher, sabe abraçar e sabe administrar. É diferente. Aí auxiliar Jeremias, só restou eu. Aí cheguei uma vez para o pastor, cadê os cabos que estavam tudo empolgados aí, pastor? Ele disse, meu filho, aguenta teste não. Varão, obra de Deus não é brincadeira não, varão. Obra de Deus a gente tem que passar por prova, irmão. Tinha momento que eu chorava que nem menino. Chorava. Hoje não. Hoje o povo quer ser as coisas da obra de Deus com facilidade, irmão. De todo jeito. Porque se veste bem, porque prega bem, porque canta bem. Isso não serve de nada, irmão. Sem o preparo de Deus na vida. Sem primeiro sofrer, irmão. Deus não dá nada a ninguém de mão beijada. Não tem que sofrer mesmo. É chegar às vezes para pregar, que eu já vi mesmo, irmão, é novo, irmão Jeremias é novo, irmão. Começou ontem, mas eu já vi irmão Jeremias se levantar dessa cadeira a pulso. E vem, irmão, dolorido, a pulso, não aguentando mesmo. E é assim que Deus fica observando, irmão, e principalmente as lideranças, é o esforço, porque fazer a obra, irmão, quando tudo vai bem é fácil. Mas fazer a obra quando as coisas complicam, quando as coisas viram de cabeça para baixo, você fica sem uma saída, olhando para o lado, todo dia agora. E é nesse sentido que a gente adquire maturidade. Eu nunca aceitei ser bajulado, irmã Cidia, por pastor nenhum. Eu nunca fui atrás de bajulação. Nunca. Eu sempre estava lá com o pastor, precisa do quê? Vamos, bora. Tá sim. E a mesa estava acabada. Tá, pastor, vamos, nós faz. Mas eu não posso ir, só vou, pastor, é onde? Tabuleiro, vou sair de Belém. Bem da Imitimba, por aí afora. Filho. Vou. Quantas vezes eu já vim aqui para a Batateira também, a pé. E hoje... Fazer esse convite de hoje. Sim. E sem, se for uma multa. Varão. De caminhão não vai? Tem pessoas que hoje, para fazer a obra, se for... Pronto, uma das coisas que eu vou abrir um parênteses aqui, irmão, já que você tocou no assunto. Teve pessoas lá, em Belém, de outro ministério lá, que eu não gosto de citar nem o nome, né? Por conta da nojeira que é esse ministério. Mas deixa eu dizer uma verdade. Olharam para mim, eu não sei se ele estava comigo chegar, mas rapaz, eu fiquei bestinha. Eu falei, foi o quê? E mora lá de frente. Aí foi o quê? Rapaz, quando eu vi aquele caminhão do irmão chegar, com aqueles irmãos tudo em cima, uma alegria tão grande para vir para o culto, para servir a Deus. Essa pessoa disse que encheu os olhos de lágrimas na hora. Porque disse que se lembrou da raiz. Porque hoje, irmão, se não for um carro fechadinho com ar-condicionado, uma coisinha tal, bem sentadinho, bem confortável, poxa, vou nada, em cima do caminhão, vou nada,
Apoie quem vai estar aqui, irmão. De pé, de caminhão, de moto, de jumento. Vou pregar agora. Isso daí é não. É por isso, eu vou abrir um pai, por isso que eu recebi um convite, ela sabe, eu recebi um convite para pregar. Aí no congresso. Aí quando eu cheguei, eu estava na rodoviária, né? Eu todo bonitinho com terno azul, né? E a igreja, eu não sabia que a igreja era bem simplesinha, por isso que hoje eu não estou saindo mais, estou saindo muito pouco. Mas quando eu recebo um convite para pregar, sabe o que eu faço? Eu tento procurar no Facebook a igreja, para mim ver se a igreja é bem simplesinha também, para mim não ir muito todo e o pessoal pensar que eu sou, né? Achar que eu sou bonzão. Oxa, o pregador me dá terra da misericórdia. Não, eu fico até tímido com isso. Eu uso bom porque Deus me dá, mas eu não tenho dificuldade de usar também um sapato rasgado, uma calça rasgada, que nem essa aqui, ela vai costurar hoje, né, filha? Entendeu? Eu não tenho dificuldade para isso. Aí chegou, irmão, aí um fusquinha. A parte de trás estava um ferrugem, estava dando tanto tiro o fusquinha, irmão. Aí ele parou assim, aí chegou. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, eu vim levar o Senhor para a igreja, né? O Senhor prega na nossa vestida. Diga amém, meu filho. Aí eu estava todo com aquele terno azul que eu tenho e tal. Aí ele, pastor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Não diga, meu filho, pode falar. E ele olhando assim para mim, né? Eu todo bonitão, né? Acho que ele pensava que eu era uma estrelinha, né? Esses pregadores vaidosos, esses pregadores que se acham, né? Ah, meu Deus. Aí disse, olha, só que não deu para vir no carro do pastor, não. Eu vim no meu carro mesmo. Eu digo, meu filho, se for de pé, nós vai de pé. Aí quando eu falei, se for de pé, nós vai de pé, disse, graças a Deus, apoio meu Fusca, é bom, vamos embora, irmão. Aí abri o Fusca e eu senti, o bicho deu tiro, irmão. Eu já cheguei, ela sabe, agora esse dia ela estava comigo. O meu primeiro carro foi um Fusca. E nós fomos inaugurar em Catende ele. Saí de Belém para Catende. Cadê a porta abrir depois que fechou mais? Oi! Não, eu nunca vi uma prova. No meio da estrada, uns farol apagou-se. Aniele teve que vir com um celularzinho assim, ó, clareando e operando a pista para chegar na igreja e voltando para Belém. Ela com o celular, ai, estou aguentando meu braço, não, não segure, filha, não tire não. Porque se ela tirasse, o celular não enxergava nada. Aí a claridadezinha, ó, aqui, ó. E ela chegou com uma dor. Pronto, ela tem um problema de bursite no braço. No outro dia ela não aguentava. Irmão Henrique, e para descer do Fusquinha, a porta não abriu, meu filho. Por onde? Janela. Eu ainda passei de boa. E ela? Menino, eu parei um pouquinho para baixo para nós descer. Não parei nem de frente da igreja. Irmão, eu não caí de paraquedas não é evangelho não, irmão. Eu não sou o que eu sou hoje. Ah, mas eu não caí de paraquedas aqui não. Tem história, irmão, eu sofri muito. Descia, eu, eita, meu Deus, e cadê a porta abrir? E foi uma batalha, irmão. Aí já sofremos muito. Mas vou dizer uma coisa, tudo isso serve de estrutura. Porque para mim hoje, irmão, não me abalar com provinha nenhuma, Deus me deu estrutura antes. Agora se o camarada cresce, sem prova, sem passar dificuldade, sem passar estreito, na hora da prova ele larga a Bíblia, larga a igreja e corre. Mas quem tem prova, quem passa por prova, o irmão Jeremias postou um vídeo no estado, ele em cima do caminhão, segurando uma lapa de macaxeira desse tamanho, e mostrando aqui, ó, não é fácil não. E eu olhando aquele vídeo ali, porque às vezes vê, né, o pessoal vê, irmão Jeremias na motozinha dele boa, vê irmão Jeremias com o caminhão, mas vai ver o dia a dia do irmão Jeremias, vai carregar as galés de batata, vai plantar, vai cuidar da terra, vai passar madrugadas acordado. É brincadeira não, irmão. Tudo na vida a gente tem que ter uma história. Não tenha pressa para crescer. Peça a Deus estrutura. Eu nunca disse, ela sabe,
Eu nunca tive pressa para ser nada. Nunca. Na realidade eu nem queria. Porque eu dizia, Senhor, eu só quero estar pregando a tua palavra. Porque eu vi o sofrimento que era dos pastores. Senhor, eu não quero nem dirigir igreja, eu quero ficar só pregando a palavra, ajudando. Porque é melhor. É muito bom quando você fica só ao lado do pastor ajudando ele. É muito bom. Agora quando você assume como líder, aí é difícil. Pode ser uma evangélica. Deus abençoe. Então é dessa forma. Não é fácil. Mas não é o que a gente quer. Mas eu sempre dizia nas minhas orações, Senhor, mesmo assim eu falava, o Senhor sabe que eu não quero, mas se o Senhor tiver um chamado específico na minha vida para liderar a igreja, antes de tudo, me dê estrutura, me prepare para mim saber lidar com o chamado. Por que tem muitas pessoas, irmão, que não suportam o chamado? Porque não adquire primeira estrutura. Continue lendo, por favor, auxiliarei. Aliás, irmão Henrique, costume de me falar. Passarão o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Passarão o céu e a terra. Mas o que? As palavras do Senhor jamais. Continue lendo, por favor. Tópico 2. Isso. A perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser. Sim. Nos seus propósitos e nas suas promessas. Uma das seguranças que o cristão tem é justamente a confiança nas suas promessas, porque se ele prometeu, ele não retira a sua palavra. Agora vamos entender uma coisa aqui. Tem um hino que diz assim, quem tem promessa de Deus, né? Fala sobre não morrer, né? Não morrerei enquanto há... Está enganado, morre. Está na Bíblia. Vai lá para Hebreus, para você ver quantos morreram sem alcançar as promessas. Deus promete, o desejo de Deus, ou seja, Jeremias, é que nós vivenciamos o que? As promessas. Mas aí cabe a tua obediência. Ah não, Deus falou, aí eu faço a obra de todo jeito. Ah não, mas Deus falou que eu vou ser, mas eu não me dedico. Ah, mas Deus falou que eu vou fazer, aí eu não faço nada. Nunca você vai viver a promessa de Deus. Continue lendo, por favor, irmão Henrique. Isto o coloca superior aos homens que são mutáveis e volúveis nos tratos e promessas feitas. Deus não muda e nunca mudou. Salmo 31, onde diz: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Hebreus 1,12 diz: e como um manto, sim, os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Em Malaquias 3,6 encontramos porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por quê? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Porque ainda teve muitos momentos que Deus, irmão, ele sentiu tristeza com a atitude da nação, com a atitude do povo. Mas como nele não há mudança, ele, mesmo o povo desobedecendo, mesmo o povo vivendo uma vida toda errada, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Ele não muda, ele sempre olha com amor para nós. Independente das nossas falhas, ele não quer que vivemos as falhas, mas independente das falhas, ele está apto para ouvir o teu pedido de socorro. Ele está apto para ouvir o teu clamor a respeito da misericórdia dele sobre a sua vida. Continue lendo, por favor, irmão Henrique. A expressa vontade de Deus revela a soberania dos seus planos em totalidade, onde jamais há uma possibilidade de interferência, seja humana ou não. Deus não admite que ninguém ouse mudar seus projetos. Eita. Por favor, quem tem mais lição? Irmã Flávia, por favor, continue lendo aí. Deus não mente nem se arrepende. Vamos lá? Em Números 23:19 encontramos essa beleza de afirmação. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria
Tem uma coisa que precisa ser observada nesse versículo aqui. Porque a Bíblia diz que e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Como que você conjuga esses dois versos aqui? Se nós vemos em Números, encontramos isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como que você conjuga isso aqui? Eu vou dar um básico para vocês. Eu não vou entrar em contexto e nem tão pouco em originais a respeito desse assunto, porque senão não dá para concluir nem a lição. Mas eu quero deixar uma observação desse versículo aqui. Deus não é homem para que nem filho de para que se arrependa. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não me arrependo como o homem se arrepende. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Pronto. O restante estudem. Continue lendo aí, por favor. Ou falaria e não confirmaria. Deus nunca falha, nunca hesita, nunca erra. Sim. Nunca se equivoca, mas permanece inalterado para sempre, por causa da sua própria natureza. Sim. Romanos 3:4. Deus não planeja mal. Deus não precisa se arrepender no sentido de voltar atrás em uma coisa realizada ou planejada Sim. de forma errada. Salmo 110:4. Eu aprendi o que, irmão Henrique? A imutabilidade de Deus é sua constância ou fato dele ser sempre o mesmo. Deus permanece o mesmo para todo o sempre. Tópico 3, por favor, irmão Henrique. A eternidade de Deus. Característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim. Que prescinde de qualquer determinação cronológica. Pode continuar. O Deus eterno. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus é infindável. Isso. Pode Jó 36:26 diz: eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Em Gênesis 21:33 está escrito que Abraão plantou um bosque em Berseba Isso. e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. A Bíblia está repleta de declarações do Deus eterno. O apóstolo Paulo diz essa frase: Sim. segundo o mandamento do Deus eterno, Romanos 16:26. Ele é de eternidade a eternidade. Salmos 91:2. Continue lendo. O Deus imortal. A palavra de Deus tem em 1 Timóteo 1:17 diz que Deus é imortal, ele jamais morrerá. Dicionário grego de Strong, imortal, não decadente, em essência ou continuidade. Incorruptível. O apóstolo também usou esta expressão em Romanos 1:23. Paulo, escrevendo também a Timóteo, diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Tópico 3.3. A infinitude de Deus. A definição de infinitude, qualidade, característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limites, grande quantidade ou extensão. O rei Salomão reconheceu a infinitude de Deus quando disse: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e a terra, o céu dos céus, que não poderiam conter, quanto menos o que? Esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Paulo também, reconhecendo a infinitude de Deus, disse: o Deus que me fez, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a toda a vida, e a respiração, e a todas as coisas. Dobre atenção. Deus, Ele não habita em templo feito por mão de homem. Quer um exemplo? Este ambiente aqui é um ambiente consagrado de adoração a Deus, sim ou não? É um lugar onde nós se reunimos, assim como existia também sinagogas, onde o povo se reunia para estudar a palavra, assim como no cenáculo os 120 estavam ali em busca da promessa, do derramamento do Espírito Santo, se reunia. Ou seja, é um ambiente consagrado de reuniões. Mas a partir do momento, eu não vou dizer aqui, porque a gente mora aqui, né? Mas se a gente não morasse aqui, a partir do momento que todos os cristãos saem por essas portas, não pense que Deus fica aqui dentro, porque Ele habita em você pelo Espírito Santo. Ele vai junto com você. Mas por que Ele permanece aqui? Porque eu moro aqui. Amém? É isso. Porque assim como Ele habita em você, Ele habita também em mim. Amém, meus irmãos? Então Deus, Ele não é homem que habita em templos feitos por mão de homens. Nós, como seres humanos, nós habitamos, necessitamos de um templo, necessitamos de uma casa para morar. Deus não, Ele é Deus. Amém? Por isso é lindo de entender a grandeza do nosso Deus. Eu aprendi o que, Monique? Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Deus é infindável no tempo. Ele é eterno, imortal e infinito. Conclusão, todos nós, o estudo acerca de Deus deve produzir em nós humildade, profundo senso de dependência, gratidão por Ele ter decidido se revelar a nós, e intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador, por intermédio de Jesus Cristo. Entenda, o desejo de Deus é que todo ser humano, ele se relacione com Ele, tenha uma intimidade com Deus. E você só tem intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, na oração, na leitura da palavra, no jejum, nesse momento aqui também de adoração, de culto, de comunhão. Isso é um relacionamento. Porque você só está aqui hoje porque você tem um relacionamento com Deus. Quem não tem um relacionamento com Deus, se for uma pessoa que tenha visto nessas horas, está no bar enchendo a cara de cachaça. Você não, você está aqui em um relacionamento com Deus, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra e colocando ela em prática. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nesse momento nós vamos tirar um momento ofertório. Enquanto isso, nós estaremos louvando ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, para a glória de Deus Todo-Poderoso. 310, vamos louvar, irmão?